Bom, então, boa tarde a todos e todas. A gente começa agora, né, o segundo encontro do projeto de ensino infante, Introdução aos Estudos do Fantástico, sendo que os textos de hoje são o capítulo 2, né, do livro do Todorov, Introdução à Literatura Fantástica, e o conto Orla, do Guy de Maupassant, né, que é um escritor francês do século XIX, né. Eu deixei ali, eu adicionei ali depois, né, uma matéria curta de uma revista chamada Panorama da Literatura Francesa, né, sobre o Maupassant, né. Só que assim, eu fechei um pouco o seu microfone, viu, Marcelo? Que está fazendo o ruído para cá. Os dados biográficos do autor não são de muita relevância, né, eu acho, né, nesse caso, para a gente pensar sobre o conto, né. De qualquer maneira está lá, e caso alguém tenha lido e achar relevante alguma coisa, pode comentar, né. Mas eu gostaria de começar com o texto teórico do Todorov, né. Eu fiz um esquema de apresentação, né. Eu acho que eu vou começar com o esquema, né. Inclusive, estou usando um data show aqui, né. E daí eu vou falando a partir do esquema, só que vocês fiquem à vontade para me interromper, tá bom? Caso... Então, eu vou falando, né, mais ou menos sobre o texto do Todorov, né, sendo que eu deixei ali no Classroom o livro inteiro, né, escaneado. Também preciso avisar vocês que tem uma versão do livro inteiro que está disponível na internet, né? Só que essa versão ela é meio estrupiada, porque ela foi feita com uma tradução ruim do espanhol. Quer dizer, alguém pegou o livro em espanhol e traduziu para o português de uma forma completamente tosca, né? Então tem alguns trechos que não fazem sentido nenhum, né? Então vocês têm que tomar cuidado com essa versão que circula por aí, né? E eu deixei no Classroom o livro, né, escaneado, da edição em português mesmo, da edição de uma edição brasileira, né, para quem quiser ler o livro inteiro, né. O capítulo mais importante é o segundo. Aquele artigo que o senhor deixou de 31 páginas é o livro? Não, eu deixei lá ali no Infante, né, no Classroom. Se vocês pegarem textos teóricos, tem o que está mais embaixo ali, Introdução à Literatura Fantástica, Svetlana Todorov. Daí tem os capítulos, acho que tem esses arquivos aqui que está o livro completo, né? Alguns arquivos têm um capítulo, outros têm dois, enfim. Então, o primeiro capítulo, se alguém tiver curiosidade de ler, pode. Só que o Todorov, ele leva muito tempo para tentar justificar uma abordagem estruturalista, né? Que eu não sei o quanto que vocês já ouviram falar do estruturalismo, mas é uma corrente da teoria da literatura, né, que procura aplicar, né, as ideias da linguística, do Saussure, né, para os estudos literários, né. Então essa corrente ela foi bastante forte até uma determinada época, né, só que depois ela caiu por terra os pressupostos dela, né, que seriam quais? Seriam que, assim como a linguística cria aspectos mais objetivos, né, cria
uma abordagem mais objetiva para se estudar as várias línguas, né? Como se fosse uma ciência, né? A literatura também, os estudos literários também poderiam fazer isso. Eles acreditavam nisso, principalmente na década de 70, né? Depois essa corrente foi perdendo a força e hoje em dia, né, ninguém mais defende esse tipo de ideia, né? Se vocês pensarem na linguística, uma das coisas muito interessantes que foi feita, por exemplo, foi a divisão, né, dos estudos da linguagem em níveis, né? Que são aqueles: fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, e depois outras abordagens que vão envolver campos de estudo mais gerais das humanidades, né? A análise do discurso, sociolinguística, não sei o que e tal. Mas se vocês forem pensar nessa abordagem, ou nesses níveis de estudo da língua, né? Fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, funciona muito bem com a ideia de que seja uma ciência, né? Você pode estudar os vários idiomas que existem a partir desses níveis de linguagem, e isso torna os estudos da linguagem muito mais objetivos, né? Agora, se você quando começa a envolver o significado, daí a abordagem mais objetiva começa a não funcionar mais, né? Não sei se vocês já estudaram, por exemplo, semântica, só que a semântica tem um monte de corrente de tentativa de estudo da semântica, procurando dar uma objetividade maior, né? E isso acaba não funcionando porque eles nunca entram num consenso, né, a respeito de como abordar o significado de maneira mais objetiva, né? Porque, na verdade, a objetividade se perde, né? Basta pensar, por exemplo, no uso que a gente faz da língua, né, o idioma, no dia a dia, né? Por exemplo, como estudar a ironia, ou o humor, ou coisas assim que uma pessoa compreende, né, com facilidade, uma pessoa falante daquele idioma, né? E agora, uma máquina, por exemplo, não compreenderia, né? É muito mais difícil, ou seja, é muito mais difícil você conseguir abordar de forma objetiva, certo? Tudo isso para dizer o quê? Que o Todorov, que no início dos anos 70, né, tentava aplicar isso, não só ele, né, mas ele é um desses teóricos, né, que tenta aplicar esses pressupostos estruturalistas aos estudos literários, né. Chega uma hora que ele vai aos poucos, na verdade, se dando conta de que isso daí não tem muito fundamento, né? Só que nesse livro, Introdução à Literatura Fantástica, ele ainda está nessa, né? Então, por isso ele gasta páginas e páginas buscando forçar o estudo da literatura fantástica a essas ideias, né? Como se ele estivesse tentando encaixar ali naquela forma, né? E por isso grande parte do livro já não tem importância, como por exemplo o primeiro capítulo, né? E agora, o segundo, embora seja questionável, né, acaba tendo uma importância muito grande
para o estudo da literatura fantástica. Por quê? Porque ele consegue abordar, né, esse modo literário ou gênero literário de uma forma mais objetiva do que qualquer um tinha feito até então, né? Só que a partir dessa objetividade acaba sendo restrito, né? Rigoroso demais e restrito demais. E daí ele vai ser muito questionado por uma porção de outros autores depois, né? De qualquer maneira, eu acho que ele é como se fosse assim, uma referência obrigatória, né? Mesmo que seja para a gente perceber os limites da teoria dele, né? Que, assim, é importante a gente conhecer e depois entender quais são os questionamentos que foram feitos, né? E, enfim, a gente vai perceber que no final das contas é muito difícil ter uma fórmula, um conceito único, né? Que dê conta de toda a variedade de possíveis textos que a gente possa considerar fantásticos, né? Mas no final das contas também não é essa a ideia, né? Não é isso que realmente importa, né? Por exemplo, se a gente for pensar em música, né? Nos gêneros musicais, né? E pensar em definição desses gêneros, né? Então, pegando um exemplo, o que é que define que uma música seja um rock, por exemplo, né? Daí alguém, sei lá, um músico vai chegar e falar, é o ritmo, o andamento, a atitude, sei lá, né? Enfim, a gente pode pegar um rock mais típico, né? Lá do começo dos anos 50, Elvis Presley, sei lá, e conseguir encontrar características definidoras desse gênero musical, né? Só que, conforme as bandas vão surgindo, os músicos vão compondo, as músicas vão se tornando cada vez mais diversificadas, né? Então, se pegar, sei lá, Beatles, Pink Floyd, eu estou falando desses mais clássicos, né? Mas vocês podem pensar em exemplos mais recentes. A variedade é enorme, né? E é muito difícil a gente encontrar uma fórmula que se aplique a todos, mesmo porque não é esse o objetivo, né? Eu não ouço rock só porque tem aquelas características X, Y e Z, né? Enfim, não sei se dá para entender o que estou querendo dizer, né? Mas não é isso que realmente importa, uma definição exata, objetiva, né? De qualquer forma, essa discussão ajuda a gente a compreender melhor os textos literários, né? Então, acho que o que importa mesmo é isso, né? A gente conseguir compreender melhor os textos literários pela discussão teórica que é feita, né? Então, conhecer essa discussão ajuda a compreender melhor. Tudo bem? Dito tudo isso, né, vamos então para a definição propriamente, né, seguindo ali mais ou menos a sequência do capítulo, né? Então ele começa o capítulo 2 fazendo um resumo de uma obra chamada O Diabo Amoroso, né, do Jacques Cazotte, que é francês também, né? Se não me engano é do século XVIII, do final do século XVIII essa obra, né? E a gente estudou ela no NAFTA, a gente leu, né? É uma novela, ou seja, um romance curto, né? Ou um conto longo, né?
E ele resume ali a história, mais ou menos, né? Mas o que importa mesmo para a definição dele está no parágrafo que começa assim, ó, num mundo que é exatamente como o nosso, né? Então eu vou tentar localizar ali que página que está. Oi. Tem como você mandar o link da aula? Tem Sobre o diabo e namorado? Hã? Sobre qual? Porque ele tem uma menina que não tá conseguindo entrar no Ah, celular. ah. Não, então, alguém pode copiar ali nesse mural aqui, ó. Ah, eu posso. É que eu tenho que interromper aqui. Né? Não, então, tá aqui, ó, o link. É que eu vou mandar como? É que ela tá falando que ela não tá conseguindo acessar pelo celular. Mas eu mando como o link? Eu acho que não. Não, ela tá mandando pelo WhatsApp para vocês? Isso, ela tá falando que não tá conseguindo. Não, então, ó, pelo... você pode entrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Como você chama? Evelyn. Não. Tá aqui, ó. Tá vendo? É que ela que falou que não tá conseguindo entrar, que ela queria ver se tinha outro link. Outro link? Mas acho que esse aqui já entra, né? Não, vai ver que... Pera aí. Não tem outro link. Ela tá falando que ela não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver se ela consegue. Ah, agora é Letícia? Ela mesma. Ah, ué. Você mandou? Mandei. Ué, que estranho. Bom, enfim. O que eu estava falando mesmo? Da definição, né? Ó, essa definição, ela começa... Ó, ela tá na página 30, no final da página, no último parágrafo. Somos assim transportados ao âmago do fantástico, né? E daí vem a definição propriamente. Num mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis. Ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação, e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são, ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas para nós. Ou o diabo é uma ilusão, um ser imaginário, ou não existe realmente, exatamente como outros seres vivos, com a ressalva de que ou então existe realmente, exatamente como os outros seres vivos, com a ressalva de que raramente o encontramos. O fantástico ocorre nesta incerteza. Ao escolher uma ou outra resposta, deixa-se o fantástico para se entrar num gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso. Tudo bem? Dá para entender essa definição? Então, se a gente for pensar, por exemplo, no conto do Maupassant, o órgão, né? O que vocês acham? Professor, eu vou ser bem sincera, eu parei na página 12, não consegui ler ele inteiro, eu só consegui ler o do Todorov. Mas com base no primeiro texto, ele segue muito essa questão, porque mais pra frente no texto do Todorov fala que o fantástico está muito ligado a esses dois, igual o senhor leu. Só que daí no final do texto ele determina se é estranho, maravilhoso ou o fantástico. O que eu entendi é que o fantástico ele fica nessa constante hipótese, não sabe, não tem uma certeza, é uma constante dúvida até o final. Isso determina sim, é o principal para determinar o fantástico. Isso. E como eu não terminei o texto, eu não sei dizer. Mas ele fala isso, que se fechasse ali, aí eu ficaria entre um intermediário estranho, fantástico
Então, vamos dizer assim, um pois fantástico é. maravilhoso. É. Mas parece que no conto de Maupassant não, ele fica a dúvida até o fim. Ah, então é fantástico completo. Fantástico Eu não puro, consegui né? terminar. É, ele chama isso, fantástico. Ana Paula, pode falar, Ana Paula, e depois a... Eu achei interessante. Ah, perdão. Não, pode É porque falar. eu acredito que em relação ao Fantástico seja justamente a gente não saber se o que ele está vivenciando é da mente dele ou se é uma coisa que ele realmente está vivenciando, que aquilo realmente existe. A gente não sabe, ainda mais que é um narrador em primeira pessoa, que coloca ainda mais em xeque essa situação. Sim, Acho que o Fantástico habita aí, né, nessa nossa eterna dúvida. isso, é isso, Ana Paula. Professor. Peraí, só um minuto. A Aline levantou a mão, fala, Aline. Boa tarde, professor. Tá Boa ouvindo? tarde. Sim, estamos ouvindo. Eu achei bem pertinente a escolha desse ponto do Maupassant, do Orla, porque realmente ele é um ótimo exemplo dessa hesitação por parte do leitor, né, dessa dúvida que ele tem quanto ao acontecimento ser extraordinário ou ser um acontecimento facilmente explicado pelas leis naturais. Porque durante o conto inteiro você fica com essa sensação, peraí, mas primeiro eu tive a sensação de que não, ele está delirando, ele está passando por um momento, né, ele está entrando em algum tipo de delírio, de um transtorno psicológico. E aí vai passando o tempo e vai ficando mais forte essa sensação de que é um delírio. Só que, ao mesmo tempo, você fica pensando, o autor, o Maupassant, ele dá alguns elementos e você fica, peraí, mas será mesmo que é um delírio? Será que ele realmente está vivendo um ser ali, sobrenatural e tal? Aí, então eu achei um ponto bem pertinente assim, a essa explicação do Todorov. Beleza. Peraí. Obrigado. Como você chama? Jorge. Jorge, pode falar. Porque como ele coloca um louco para poder falar na voz dele, né? É como no caso do Dom Casmurro também, como o que você está falando. No caso é o acusador, então você toma uma posição cuidadosa. Né? Certo. E do outro lado tem os médicos, que seriam a voz da mediação, seria o outro lado oposto, né? Seria do lado do bom senso e tudo mais. Mas como o médico assume depois a posição do louco, então aí fica, por isso que fica, né? Vamos dizer assim. Certo. Né? Essa dúvida até o final. O Jorge, né? Peraí. Ele está falando da versão. Da primeira versão. Da primeira versão do Orla. Porque no final do livro, do segundo capítulo, né, do Todorov, ele fala, ele cita um exemplo de que no prólogo acabou no estranho lá, né, eu não lembro agora qual romance que ele está comentando, mas que no prólogo ele retoma o fantástico de novo, a dúvida é retomada de novo no prólogo de um romance. Do Nerval, Aurélia. Isso, Aurélia, isso. Então, como eu não li a segunda versão, talvez na segunda versão isso se resolva no maravilhoso ou no estranho, não sei. Não acontece. Acrescentando ao que a Aline, se não me engano, falou, você fica na dúvida se é delírio de quem narra ou não, porque ele começa a falar que quando ele viaja ele fica bem, e daí é como se ele viajasse e essa perturbação tomasse lugar das pessoas que ficam na casa dele, ou os operários, enfim, no decorrer do texto fala que começa a ouvir coisa quebrando, enfim. Sim. Então é além de quem narra que acontecem essas perturbações. Então você não sabe se é um delírio, se é alguma coisa com a casa, porque não acontece só com ele. Então, só que Luana, né? Como a Ana Paula falou, o fato de ser um narrador em primeira pessoa, né? Nesse caso a gente chama de autodiegético, porque é o protagonista, né? Quem disse que os empregados realmente estão passando por aquilo, né? Uma vez que toda a história é transmitida pela mesma pessoa, né? Então, se a gente desconfia do equilíbrio ou da sanidade mental desse cara, né? Então qualquer coisa que ele diga pode ser um delírio dele, né? Inclusive o que acontece com os outros,
caso é o médico. Que Então, na primeira versão tem um narrador heterodiegético, começa Isso. com um narrador heterodiegético, ou seja, que não é personagem. Então ele conta uma situação de um médico que chama os colegas para que eles fiquem sabendo de um caso ali que ele acha completamente fora do comum e tal. Daí passa a palavra para o doente, né, que é o lobo, que é o protagonista, né? Então tem uma história dentro da outra, né? E por causa disso, porque tem um narrador não personagem no começo, né? Isso. Por causa disso, o narrador que não é personagem, desse a gente não desconfia, porque daí não faz sentido, né? Porque ele não é como se ele... Como que a gente pode dizer? Porque, bom, a literatura é toda ficção mesmo, né? Então, se você falar, eu não confio no que esse cara está dizendo, o narrador heterodiegético, mas não tem do que confiar ou não confiar, né? Certo? Agora, o narrador personagem, sim, ele pode contar uma história No caso do Dom Casmurro. Isso, no caso do Dom Casmurro, por exemplo, que é um bom exemplo. Bom, mas então todo mundo consegue entender bem essa definição do Todorov, né? Daí ele vai... Perdão, pode ligar a luz? Pode. No final das contas, eu apaguei para ficar mais visível ali no quadro, só que... Enfim. Daí o Todorov vai citar um monte de autores Você que... falou da segunda versão, né? Oi? Na segunda versão é só ele que narra, né? A segunda versão é em forma de diário. Ah, tá. Inclusive, Na Eu- segunda versão também dá pra ver mais, que ele tá ficando bem louco, né? Sim. Pela forma como ele escreve. eu gosto mais da segunda versão, né? Eu acho que o efeito de fantástico, esse efeito fantástico, acaba ficando mais intenso na segunda versão. O Diário de um Louco como é que escreveu o nariz lá, o Goblin, né? Diário de um Louco. Ele é todo estranho, né? Ele tá explicado ali, né? Do Diário de um Louco, que vai... Eu não li esse livro. É que você vai supondo que ele tá... Aí ele tá lá, não sei o que, aí aparece um quarto estranho, mas você sabe que é uma clínica, que ele foi parar numa clínica, mas não tá nada tá dito diretamente. Mas como é um louco que tá escrevendo, então é meio que já tá dado, né? Pelo tipo. Isso. Não, mas ele parece um louco, assim, parece que você lembra assim. É que eu não Dá li, pra eu não sei desconfiar. dizer como é. Ah. Eu sei que ele foi internado, né? O Gogol, né? O escritor. Mas daí eu não sei se tem a ver com o fantástico ou não. Não, fica no estranho, não. Então, porque o Todorov ele vai citar a Aurélia, né? Do Nerval, que é um relato de uma esquizofrenia, né? Que ele próprio considera isso. Só que conforme a gente vai lendo o relato, a gente vai ficando impressionado com a lucidez com que ele narra, né? E ele próprio vai colocando algumas reflexões assim, até que ponto a loucura não é uma espécie de razão, ou não é uma espécie de razão superior até. E isso vai jogando a gente para um lado e para o outro, né? Assim, até que ponto um louco não é alguém que tem uma capacidade de compreensão de coisas que nos escapam, né? Então você fala, bom, será que não pode ser? Né? E daí, enfim, o efeito fantástico acaba sendo criado de uma outra forma, né? Mas enfim, o Todorov ele vai citar vários autores que de alguma maneira já tinham proposto uma definição parecida com a dele, né? E daí tem esses vários nomes aí, né? Que
vocês provavelmente não devem conhecer, né? E eu também, a primeira vez que eu li, a segunda, a terceira, aos poucos a gente vai ampliando e entrando em contato com esses outros autores, né? Daí ele vai citar um outro exemplo, esse manuscrito de Saragossa, para acrescentar outros aspectos que ele acha importantes, né? Sendo que esses aspectos já foram levantados pelas observações que vocês fizeram, né? Quer dizer, para o Todorov, essa dúvida de interpretação é do leitor, né? Só que essa dúvida, se ela estiver representada pelo personagem, ou pelo narrador, ou pelos dois, né? Então é mais fácil que o leitor também fique em dúvida, né? Porque o leitor tende a se identificar com os personagens ou com o narrador, certo? Então, por exemplo, nesse caso das versões do Orla, né, do Maupassant, eu acho a segunda versão, que é em forma de diário, melhor, porque a gente se aproxima mais do narrador, né? E a gente fica, ou do protagonista, né? E a gente só tem o ponto de vista dele, né? Por isso que, por exemplo, começa assim, que maravilha, aqui perto de casa. O cara é um burguês, né? Um burguês, assim, um cara rico, né? Cheio de empregado, né? E ele tá lá tomando sol na relva, que maravilha, não sei o quê. Você fala, pô, que história chata, tá tudo bem, tudo maravilhoso, né? Só que daí começa, né? Eu tô meio esquisito. E ele tá com uma doença que a gente pensa, pô, isso daí é meio frescura desse cara, né? Que, eu tô me sentindo meio esquisito, uma febre, eu não sei se... Enfim, a gente vai achando que, bom, acho que o cara não tem nada não. Só que aos poucos que ele vai ficando, né, que ele vai definindo melhor que tipo de doença que é, né? Ou sintomas vão aparecendo de maneira mais intensa, né? Então, esse efeito, ele acaba se tornando mais forte porque a gente vai sentindo de uma maneira mais próxima de como ocorreu com o personagem, né? Enquanto que na primeira versão, né, que é essa que o Jorge citou, o cara já está internado, então a gente já sabe que ele tem um problema psiquiátrico, né, uma doença mental, né, certo? Só que para a gente ler essa segunda versão, tem que ter mais tempo, né? Tem que ler com mais calma, porque, né, é como se fosse assim, não, agora eu vou parar para sentar e ler, né? Então, ele vai citar outros exemplos também, né? E daí e depois ele vai falar de dois perigos de interpretação que podem anular o efeito fantástico, que são a interpretação poética e a interpretação alegórica, né? Isso daí está na página 37 do texto, né? A interpretação poética é como se fosse uma metáfora, né? Então, vamos supor, esse menino é um capeta, né? Pô, esse menino é um capeta. A gente sabe que ele não é um capeta de verdade, né? Mas ele tem uma característica comum ao capeta. Então, se a gente interpretar dessa forma, por exemplo, que na história, quando se fala que o menino é um capeta, isso é uma metáfora, é um sentido figurado, né? Então o efeito do fantástico se perde, certo? Ou a outra
Outro risco é a interpretação alegórica, né? Que é, por exemplo, eu chegar e falar assim, não, na Metamorfose do Kafka, quando ele fala aquela transformação do protagonista num inseto monstruoso representa, por exemplo, um problema de saúde que impede ele de trabalhar, certo? É isso, acabou. Daí acaba o efeito fantástico também. Tudo bem? Dá para entender isso? Tá. Então, dito tudo isso, né? Ele vai dar a condição completa, a definição completa, com 3 condições. Ih, tá piscando, isso daí vai pifar logo, né? Eu acho que é uma conexão com o cabo. Qual cabo? Esse cabo de energia? Qual? Mas eu acho que é alguma conexão. Mas não tem problema. Tá. Bom, se pifar, vocês veem pelo arquivo do Clássico, tá bom? A definição completa tem as 3 condições. A hesitação, que é aquela dúvida, né? O que aconteceu é sobrenatural ou não? A representação dessa hesitação no personagem ou no narrador, ou nos dois, né? E a leitura que deve ser literal, ou seja, não pode ser nem poética nem alegórica. Tudo bem? Tranquilo? Daí ele vai apresentar outras definições que são diferentes da dele, né? Então, quando ele... essas 3 condições, a segunda, ela é facultativa, né? A primeira e a terceira são obrigatórias, certo? Isso segundo o Todorov, né? Depois outros vão questionar tudo isso, né? Daí ele vai citar outras definições que são diferentes da dele, né? Então, primeiro ele citou definições de autores que tinham semelhança com a dele, e depois ele vai citar definições de autores que são diferentes da dele, né? Daí, uma delas é que todos os textos literários que apresentam seres sobrenaturais são fantásticos, né? Que é uma definição meio corrente, assim, que quando as pessoas leigas, né, que não estudam a literatura, podem confundir, né, achando, por exemplo, que toda vez que aparecer um fantasma, um monstro, ou um ser sobrenatural, então o texto é fantástico, certo? Tudo bem? Ou mesmo a gente que estuda literatura, mas que não estuda o gênero ou o modo fantástico, pode se confundir, né? Tem até livros que, por exemplo, tem um livro de um autor japonês chamado Akutagawa, né? Que é uma coleção de contos e aparece contos fantásticos, né? Daí tem um prefácio falando sobre o autor, falando um pouco sobre os contos que foram selecionados para aquela edição, né? Só que em momento algum ele fala por que aqueles contos são fantásticos, né? Então, ou seja, ele está considerando que é fantástico porque, e se a gente lê todos os contos, a gente vai ver que muitos deles não se encaixam nessa definição do Todorov, por exemplo, né? Então, por que são fantásticos? Ele fala na introdução como se fosse muito claro para qualquer um o que seja fantástico, né? Tem do Machado de Assis também. Tem uma coletânea de contos do Machado de Assis, contos fantásticos do Machado de Assis. Daí ele fala assim,
eu acho que ele fala, porque tem elementos que causam medo, por exemplo, né, ou sobrenaturais, e não justifica, certo? Isso significa o quê? Significa que quem escreve um prefácio de um livro, né, é de alguma forma alguém que estuda literatura, né? Mas no caso não estudou propriamente o que seria o fantástico. E a pessoa considera que, no fundo, todo mundo sabe meio que intuitivamente o que seja, né? Então, por isso que tem gente que diz esse tipo de coisa. Aparecer um ser sobrenatural é fantástico. Só que o Todorov aqui vai dizer que não, né? Não sei se vocês lembram de que maneira ele diz que não são fantásticos. Por exemplo. Mas... É porque ele fala que se você não tem um questionamento, você está tudo aceito ali, isso, então você está no maravilhoso, não no fantástico. Isso, sobre aquele primeiro aspecto, sobre aquela primeira divergência de definição, né? Ocorrência de seres sobrenaturais. Não basta aparecer um ser sobrenatural para ser fantástico, né? Então ele vai citar... Todo mundo assinou? Ele vai citar, por exemplo, os poemas épicos do Homero, né? Tem um monte de ser sobrenatural lá. Só que em momento algum se coloca em dúvida, aquilo lá existe mesmo, é sobrenatural mesmo. Não, tá dado, né? Do Shakespeare, né? O Hamlet, aparece lá o fantasma do pai, né? Falando que ele foi morto pelo irmão, né? E o próprio Hamlet não fala, mas será que eu tô doido ou será que realmente apareceu aqui um fantasma, né? Certo? A respeito do medo, né, que a Luana falou, alguém lembra do argumento que ele usa para dizer, não dá para definir dessa forma? Porque ele dá exemplo de outros textos que são considerados fantásticos que não tem essa questão. Esse é um que a princesa alguma coisa, não lembro agora. Brambila, né? Isso, uma coisa. É porque no caso, quando eu creio, né, que o que ele quis julgar é que quando você resume demais um gênero, é como se você não se atentasse às exceções. Você joga tudo aquilo numa coisa só, e daí você acaba chegando no conceito. Peraí, desculpa. É que, por exemplo, o que eu entendi que ele quis criticar, quando você joga que fantástico é ou ter ser sobrenatural, ou você tem que ter medo, você restringe muito. Você, tipo assim, joga tudo no mesmo pacote, sendo que existem exceções. E se existem essas exceções, então nem todos se enquadram. Certo, Só que ele cai nesse erro também, de pegar por um aspecto que é... exceção? Não. Ele pega um traço como sendo definidor do fantástico, que é a hesitação. Sim. Essa hesitação a respeito do acontecimento, se ele é sobrenatural ou não. E ele vai ser extremamente criticado por isso. Mas, então, quanto à questão da aparição de ser sobrenatural, a ocorrência de seres sobrenaturais, é esse o argumento, né? Você pode... tem um monte de tipos de texto em que aparecem seres sobrenaturais. Esses textos são muito diferentes entre si, né? Então, esse aspecto, para definir o fantástico, não funciona, né? A questão do medo, você mencionou um lado do argumento, que é nem todo texto que é fantástico produz medo, né? Esse é um lado do argumento. O outro lado do argumento poderia ser, nem todo texto que produz medo é fantástico, né? Poderia ser também, né? A gente pode pensar que os filmes acho que funcionam melhor para nós, né? Acho que até o século XIX, talvez os textos
ainda funcionassem bem para causar medo. Mas a gente pode pensar, por exemplo, em vários filmes que não tem nada de sobrenatural e não tem nada de dúvida a respeito de sobrenatural ou não, e causam medo, né? Certo? Por exemplo, de um psicopata, né? Ou de, sei lá, catástrofe, essas coisas, né? Certo? Foi lá no Viagem de Gulliver, né? Tem uma ilha só com filósofos antigos. E ninguém questiona, tudo normal. Ou seja, não é fantástico, né? Tá tudo aceito ali. As Viagens de Gulliver. É um exemplo curioso a se pensar. É porque... É estranho para ele no primeiro momento. Né? Eu entendi. Gulliver, né? Não, eu entendi. Não tem um questionamento a respeito de se de fato aquilo aconteceu ou não, né? Nesse sentido não é fantástico. Só que a gente vai ver que, como a definição do Todorov também é bastante restritiva e também vai ser muito questionado, então tem texto que não se enquadra aí, que a maior parte dos outros críticos vai falar, não, mas é fantástico sim, certo? Como, por exemplo, o exemplo que é citado por um outro teórico é o Drácula, do Bram Stoker, né? Que vai falar, bom, o Drácula não é a existência ou não daquele ser não é colocada em dúvida pelo texto, né? No entanto, ninguém deixa de concordar que aquilo é um relato fantástico, é uma narrativa fantástica, né? Tudo bem? Tá. Daí depois ele vai citando outros exemplos, né? Outra coisa também que é importante perceber no Todorov é que ele fala assim, nessa questão do medo, né? Ele vai falar assim, a gente não pode definir um gênero literário pela reação que um leitor vai ter ou não diante do texto, porque essa reação é individual, né? Quer dizer, alguém pode sentir medo quando está lendo um texto e outro não, né? Então, se eu for definir o gênero do texto pela reação de um leitor, isso é muito subjetivo, né? Daí ele fala assim, bom, mas a dúvida, a hesitação do fantástico, que é uma reação do leitor, é a reação de um leitor virtual. Acho que não é esse o termo que ele usa, né? Mas é um leitor, não é o leitor real, não é a pessoa, mas é um leitor que é dado pela estrutura do texto, né? Oi, Matheus. É implícito? Isso, implícito. Acho que é esse o termo que ele usa. Implícito. Beleza, obrigado. Isso está dado pela modalização, pelo imperfeito que ele fala? Isso, ele fala isso também. É como se fosse assim, mas e por que para ele é tão importante isso, né? Porque ele é estruturalista, né? Então o estruturalista ele vai tentar ser o mais objetivo possível e vai falar, não, tudo está no texto, né? O que é uma limitação do estruturalismo, porque na verdade não está, né? Não está tudo no texto, né? Por exemplo, depois, vamos dizer assim, tem um momento que o Todorov vai falar assim, o sobrenatural existe somente na linguagem, né? Querendo dizer assim, não existem fantasmas na realidade. Então, se existe fantasma, é porque existe um texto que fala sobre fantasma, né? Só que uma outra autora depois vai falar, não, o sobrenatural existe na cultura, né? Então, se um texto é fantástico ou não, depende da cultura, né? Certo? É uma coisa maior do que o texto, né? Certo? É uma coisa que vai além do texto. Então, na verdade é mesmo, quando a gente pensa no significado das coisas, né? O significado das coisas, e por isso que
Por isso que a linguística, a partir da semântica, já não se sustenta mais como algo que pode ser objetivo tanto quanto o Saussure propunha, né? Tudo bem? Tá. Daí ele vai citar outras definições que são mais subjetivas e propositalmente subjetivas, né? E daí ele vai... eu coloquei aí intenção do autor, mas não é exatamente intenção do autor. É como se fosse na atitude do autor, né? O fantástico, o autor do texto fantástico... peraí. Eu não sei se eu consigo localizar qual é a definição que ele está questionando, né? Só que esse daqui, ó, do Quelois, que é um autor francês também, né? Ele ó, na página 41, né? Ele vai falar assim: é necessário ao fantástico alguma coisa de involuntário, de sofrível, uma interrogação inquieta, não menos que inquietante, surgida improvisadamente de não se sabe que trevas, que seu autor viu-se obrigado a tomar como veio. Enfim, é uma definição mais subjetiva, né? E é propositalmente mais subjetiva, né? Porque o autor tenta captar aspectos mais subjetivos do fantástico, certo? E que não interessam ao Todorov, né? Para o Todorov interessa ser o mais objetivo possível. Ixi, já são 6 ideias, né? E eu não avancei quase nada, né? A ideia seria também falar sobre o texto do... Bom, mas eu acho que a gente praticamente está terminando aqui esse capítulo 2, né? Então, ele vai falar a intenção do autor, ou esses aspectos não vem ao caso, né? Depois, oposição ao naturalismo, ou seja, tudo que não é realista é fantástico. Também é uma definição que não basta, né? E depois ele vai falar de que maneira de que maneira acho que aqui ele está falando de que maneira pode se resolver, né, aquela hesitação, né? Certo? Do acontecimento que a gente está em dúvida se é sobrenatural ou não. A gente pode, por exemplo, no decorrer do texto, concluir que foi uma ilusão, um erro de percepção, ou algo imaginado, fruto da imaginação, certo? Ou um sintoma da loucura do personagem, coisa do tipo, né? E daí ele vai citar a novela Aurélia, do Nerval, que é aquela novela que eu já comentei, que logo de início ele fala: isso daqui é um relato de uma experiência de esquizofrenia. Só que conforme a gente vai lendo o relato, a gente vai se deparando com outras reflexões que vão transtornando a nossa cabeça também, né? Certo? Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, um escritor inglês chamado... Pô, sempre esqueço quando precisa lembrar. O Casamento do Céu e do Inferno. Esse é uma das obras dele.
Será que eu vou ter que procurar? Olha para mim, por favor. William Blake, William Blake. William Blake também diz que era esquizofrênico, né? Ele tem uns textos narrativos e tem umas ilustrações. Ele cria uma mitologia própria, é uma coisa muito impressionante, né? Eu achei que ele só tinha poesia. Oi? Não, ele escreve poesia, mas ele tem uma... Eu não sabia que ele tinha outras Não, coisas. ele escreve, ele é um poeta, mas ele tem poemas narrativos, né? E ele narra essa realidade com uma mitologia própria de tal maneira que a gente fica pensando, mas será possível que isso pode sair da mente de uma única pessoa, né? Sabe? E ele faz as ilustrações também dos poemas, né? Então é uma coisa assim extremamente impressionante, né? Por isso que a gente pode se perguntar se a loucura não é uma outra forma de razão, talvez superior até, né? Que consegue de alguma maneira captar algo que foge à nossa compreensão, à nossa percepção, né? Tudo bem? Porque no finalzinho do conto do Vou Passando fala isso. Ah, A gente não vê o espelho, a gente bate nele, a visão tão... isso, tão da frágil, percepção, não vê né? nada. Isso, dos limites da percepção. É. A segunda versão, ele desloca algumas dessas reflexões para outros pontos do texto, né? Alguém quer falar alguma coisa ainda a respeito desse capítulo? Se teve tem a modalização da linguagem, né, que o Jorge também comentou, né, que muda a relação do narrador com aquilo que ele está falando, né? Por exemplo, eu acho que era mais ou menos assim, né? É diferente de dizer era assim, né? Ou até o uso do verbo no imperfeito, né? Era assim significa que continua sendo ou não, né? Certo? Ou outras expressões como talvez, né? Ou esse tipo de coisa, né? Que expressa uma relação de incerteza do próprio narrador com aquilo que está sendo narrado, certo? Distancia o narrador, né? Isso. Isso também distancia, né? Distancia, por exemplo... Você não sabe qual que é a posição dele nisso, né? Você está falando do tempo verbal, né? Do imperfeito. Imperfeito. É isso. Tudo bem? Eu acho que, embora a gente não tenha falado sobre o conto do Orwell, né, mais especificamente, né, eu acho que a gente foi falando sobre ele no decorrer da conversa aqui, né? Eu vou ver se tem alguma coisa que não tenha sido dita, né? Uma parte que eu achei interessante do texto, se eu não me engano, é mais pro final do Todorov, é quando ele fala que... O senhor, creio que ele falou por cima, mas quando ele fala que tem algumas circunstâncias que definem e aí sai do fantástico, ou vago maravilhoso, ou estranho, ou enfim, mas que fala que é o sonho, tipo drogas, né, ou a loucura em si. Sim. São possíveis explicações naturais para aquilo que aconteceu. Né? O médico e o monstro fica mistério por causa disso. O médico e o monstro. Por quê? Porque tem. Entendi. Porque tem uma explicação supostamente científica. Isso. Ele coloca lá o estranho científico, né? Isso, acho que virou a ficção científica, né? Isso. É o que a gente chama de ficção científica. Maravilhoso científico. Isso. Então, eu não entrei nesse capítulo porque, de certa maneira, isso também vai ser criticado depois, né? Pelo fato do Todorov usar um único critério para definir o fantástico, né, que é a hesitação.
Depois ele fala, hesitação representada no personagem ou no narrador. E depois ele fala, não pode ser alegórico nem metafórico no sentido, né? Mas tudo, o principal mesmo é a hesitação diante daquele acontecimento extraordinário, se foi sobrenatural ou não, né? Pelo fato dele eleger esse critério, ele próprio acaba percebendo que isso seria muito restrito, né? Que ele fala assim, o fantástico ele é um gênero evanescente, porque ele pode passar para o outro lado muito rapidamente, né? Mas tudo bem, não tem problema, porque o presente, o tempo presente também é evanescente. O presente está sempre deixando de ser presente e se tornando passado, né? Mas daí, por causa disso, ele vai criando esses subgêneros aí, né? O fantástico estranho, o fantástico maravilhoso. Depois o maravilhoso puro, né? O estranho puro, o maravilhoso puro. Só que tem um monte de outros questionamentos que vão vir depois. E no final a gente vai ver que, bom, na verdade, adotar esse critério acaba não servindo muito para a gente compreender melhor os textos, sabe? Ele próprio escorrega, na minha opinião, quando ele cita uma obra chamada A Morte Amorosa. Deixa eu ver se eu acho. Que é a A Morte Amorosa, do Théophile Gautier, né? Que ele vai falar, não, essa daqui, num determinado momento, fica explicado que é sobrenatural, sim, porque o abade joga água benta lá no cadáver e o cadáver pega, sei lá, vira cinza na hora, né? Só que ele deixa de considerar que, na verdade, isso está sendo contado por um padre para um outro padre, né? Quer dizer, que é o próprio protagonista que está contando para um outro. Ou seja, pode ser que o cara esteja mentindo, né? Então o fantástico continua, na verdade, né? Enfim, a gente deve ler e deve tentar entender, só que não assim achar que não, ele falou, então né? Tudo bem? Mas enfim, o Orlan, né? A gente já falou bastante coisa dele, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que faltou, né? Uma das coisas que eu não falei é que tem uma outra versão da história que é anterior à primeira, né? Então, a gente conhece essas duas versões. Tem uma outra versão da mesma história, só que ela tem um outro título, que eu acho que é Carta de um Lobo, em forma de carta, né? A história do Maupassant, né? De autoria do Maupassant. E daí eu fiquei sabendo disso porque eu vi um artigo na internet comentando, né? Mas eu não li essa versão. De qualquer maneira, tem aí algumas anotações que eu fiz, né? Eu vou lendo e vocês podem me interromper caso queiram falar alguma coisa, né? Então, essa primeira versão de 1886, o narrador é heterodiegético, né? E vai falar sobre um médico, o Dr. Marrandi, que apresenta 3 colegas e 4 sábios, um paciente seu, e nas palavras dele, o caso mais estranho e mais inquietante que até hoje deparei,
Então passa a palavra ao paciente que conta os acontecimentos que teria vivido, né? A segunda versão, que é de 87, essa que eu falei preferencialmente, né, que vocês lessem, na minha opinião é melhor, né? Porque a forma do diário é mais direta, né? Então é como se o protagonista falasse diretamente ao leitor de algo mais recente também. Ele está vivendo aquilo e vai contando, né? Há outros acontecimentos na trama que a enriquecem, como por exemplo o diálogo com o monge, né? Ele conversa com o monge a respeito de uns seres que as pessoas dizem que existem ali naquele local, né? Ele sai, né, da casa dele, vai para Paris, né? Ele viaja como a Luana observou, né? Tem um episódio de hipnose que ele narra também, né? E daí as reflexões que ele vai fazendo vão ajudando a nos jogar para um lado ou para o outro, né? Ou para a crença nesses fenômenos ou para o ceticismo, certo? Na verdade, mais para a crença, né? É que o ceticismo está na atitude racional dele, né? Certo? E os sentimentos vão oscilando também, que é uma coisa bem interessante, né? Então, tá tudo bem, daí começa a acontecer alguma coisa, e vai ficando tenso, vai ficando tenso. Daí, quando chega num ponto forte de tensão, ele sai, ele vai para Paris, ele vai passear, né? E tem uma coisa bastante curiosa também, que eu não sei se vocês observaram. Ele põe fogo na casa, né? O senhor deu spoiler agora. Bom, eu sinto muito, mas assim, a aula de literatura a gente não pode se preocupar com o spoiler, né? Ele mata todos os empregados, né? Bom, então ele mata todos os empregados. Então, que cara, filho da puta, né? Por causa de uma doideira da cabeça dele, ele faz isso. Mas enfim, isso daí acaba no final ali, né? E eu até perdi a linha de raciocínio aqui. Mas tem uma possibilidade de interpretação, né, que leve isso em conta, a questão social, né, por exemplo, né? Até que ponto não é uma espécie de, ou não pode ser uma espécie de crítica social a esse tipo de gente que pode viver assim, ele não se preocupa com o ganha-pão dele, certo? Então pode ser mais ou menos, pode ter esse aspecto também, né? Bom, há um desenvolvimento psicológico mais elaborado, né? E eu fiz uma observação aqui, levando em conta tudo isso, é como se a primeira versão fosse uma estrutura de um prédio, né? E a segunda versão fosse um prédio acabado com a riqueza de detalhes arquitetônicos, né? O aspecto artístico, né, mais elaborado. Daí aqui tem o link do artigo que eu li, que fala de uma versão ainda anterior, escrita sob forma de carta, né? Eu não sei se vocês perceberam, se vocês repararam, no momento que ele fala de um navio que veio do Rio de Janeiro. Sim, brasileiro. E perceberam a importância disso para a história? Qual é a importância? Porque o ser que ele acredita que está possuindo a mente dele, de acordo com os mitos que ele ouviu, né, vem do Brasil, são da nossa região. E aí ele acha que esse ser pulou do navio quando ele deu com a mão. Completamente insano ele, nossa.
Então, coisa louca e bota a culpa na gente. Não, então, porque ele vê também notícias do Brasil dizendo de uma doença. Né? Então, ser uma doença mental, pode ser uma explicação natural também, né? Certo? Então ele joga com essa ambiguidade também. Né? Quer dizer, dá para entender? Não. Tipo assim, é uma doença mental. Oi? Não? Termina. Não, é como se fosse assim, é uma doença contagiosa que veio do Rio de Janeiro pelo navio brasileiro que aportou ali perto da casa dele. Porque ele vai dando ele vai dando os indícios de que pode ser isso também. Né? O que é curioso, né? O que é bastante curioso. Né? Então não é por acaso que quando ele sai de lá, se bem que isso é uma doença, né? Mas o navio, ele vê o navio no único relato de um dia que ele estava bem. Do primeiro dia. Depois disso, todos os outros dias vieram acompanhados dessa dose de insanidade. E ele está sempre nessa corda bamba. Ao mesmo tempo que ele tem hora que ele fala muito racionalmente, ele faz coisas que a gente fala, gente, tá viajando na maionese, coitada da criatura. Pinel das ideias. Tipo a parte do jarro de água, do leite, do queijo. Gente. Não, agora, se vocês... É que vocês são muito céticos, né? E se for um fantasma mesmo? Daí ele não tá doido, não. Gente, eu precisava matar todos os criados da casa por causa disso. Agora, por exemplo, Em vez de correr para ajudar, quando ele ouviu o grito, ele correu pro outro lado. Foi no lado contrário. Mas vocês viram, vocês prestaram atenção, por exemplo, no relato dos sonhos que ele faz, relato dos sonhos dele? Prestaram atenção? Vocês sabem que, sim, vocês sabem que existem vários relatos desse tipo, né, de pessoas que têm esse tipo de sonho. É tipo uma paralisia do sono. Isso, por exemplo, paralisia do sono, né? Não, e tem nomes dos espíritos que fazem esse tipo de coisa, que é o íncube e súcubo, já viram? Pois é. Então, isso significa o quê? Significa que esse tipo de coisa, por ser muito comum, um monte de gente tem e fala. Quer dizer, a gente fica pensando, será possível, né, que, né, existe alguma coisa assim mesmo, ou todo mundo tem sonhos semelhantes, né? São os dois pontos, né, que você consegue identificar uma certa normalidade, tipo, em relação à nossa vivência, que é a questão da hipnose, que ele considera tipo algo, e essa paralisia. Por exemplo. Ou até a explicação da doença, né? Uma doença também é uma coisa que pode causar estresse durante o sono e tudo. Só que as descrições que ele faz deixa a gente sempre na dúvida, né? De que se é só isso mesmo. Aline. A própria questão do sonambulismo da pessoa. Porque se ele relata que houve que alguém bebeu a água e bebeu o leite, então realmente aquele conteúdo líquido sumiu dali. Então, mas provavelmente ele seja sonâmbulo, né? Então ele acordou, aliás, não acordou, ele levantou, dormindo, e ele mesmo bebeu a água, ele mesmo bebeu o leite, e aí começou a dormir. Como não tinha testemunha para falar para ele, você fez isso, aí ele acredita que foi um ser sobrenatural. Mas ele falou que sujou a mão e os lábios com não sei o quê. Que era pra ver se estava no... E ele não tinha levantado porque as cobertas ainda estavam limpas. Então Pois ele não tinha saído da Quer dizer, o cara é muito doido, né? ou não, né? Ou tem o ser sobrenatural mesmo, né? Mas enfim, eu fiz um resumo ali. Esse resumo não tem nenhuma novidade, né?
Eu vou colocar, acho que eu já compartilhei esse arquivo. Enfim, basicamente por hoje é isso, né? Porque o tempo já está acabando, né? Já acabou. E vai ter aula aqui. E na próxima semana, que vai ser na próxima semana também, né? Já tem o material lá, tá bom? Então, eu agradeço a todos pela participação. Caso alguém ainda tenha algum comentário ou observação, pode mandar mensagem, tá bom? Pode comentar lá no Classroom, né? Ou no vídeo que vai ser postado no YouTube. E, bom, todo mundo que está aí online registrou a frequência com a Marciele? Tá. Então, obrigado, até a próxima. E vocês também todos assinaram? Então tá, obrigado, boa noite, até a próxima, é semana que vem, né? Legal, conta uma Boa noite. Boa noite.